Primeiramente, eu gostaria de falar sobre fé. A fé, como todos sabem, é a certeza das coisas que se esperam, é o fundamento da nossa esperança, ele é a certeza das coisas que nós ainda não vemos. Só que é muito importante fazer uma distinção, porque corre-se muito por aí, assim como também corre-se muito a respeito de justiça de Deus, a respeito do que seria fé. E aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento, que fé é uma certeza. A fé não é uma aposta. A fé não é algo que você vai, fazer um jogo com Deus para ver se você vai conseguir ganhar algo lá na frente. E existe até uma hipótese de Pascal, que diz o seguinte: se você acreditar em Deus e Deus existir, você ganhou tudo, você teve um ganho infinito. Se você acreditar em Deus e Deus não existir, você teve uma perda finita, porque você acreditou até o final da sua vida, só que Deus não existiu e você não foi nem para o céu, nem para o inferno. E ele também diz que, se você não acreditar em Deus, por outro lado, e Deus de fato não existir, você terá uma perda finita. Mas se você acreditar, se você não acreditar em Deus e Deus não existir, você não perdeu nada. E essa não é a proposta que eu trago de fé hoje. A fé não é essa proposta do vai que né. Eu vou apostar com Deus porque vai que eu ganho alguma coisa lá na frente. Então é a melhor oportunidade que nós temos. Não é essa a hipótese de fé que eu trago. A hipótese de fé que, na verdade, a Bíblia traz é, de fato, uma certeza, estarmos firmados na rocha. Então acompanha comigo, Romanos 9, a partir do versículo 30. Vamos ler do versículo 30 até o 33. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E aqui nós vamos fazer, durante a mensagem de hoje, uma distinção entre viver pelas obras e viver pela fé. E aí vai ser uma mensagem muito prática. E você tem que estar sempre em mente sobre qual maneira você está vivendo. Você está se assemelhando a Israel, no sentido de tentar viver pelas obras, no sentido de tentar viver pelos seus próprios méritos, acreditando que você é capaz de ir além, de chegar, ou você tem vivido de acordo com a fé, vivido pela fé em Deus, vivido de modo a ter certeza de que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é entregar suas vidas na mão de Deus. De qual maneira você tem vivido? E esse é o fio da meada de toda a mensagem dessa noite. E aqui nós vamos ver o exemplo de Israel, justamente. Que diremos, pois? Paulo nos diz aqui que os gentios que não buscavam a justificação alcançaram, porém alcançaram a justificação que decorre da fé, justamente porque eles não estavam procurando se justificar através da lei. Eles não estavam tentando se justificar a respeito de toda a salvação, olhando unicamente para a lei, mas eles tentavam olhar, os gentios conseguiram ver de fato a justiça de Deus que se revelava na lei. E qual foi o erro de Israel? Versículo 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. E aí Israel, tentando de fato alcançar a justiça de Deus, olhou de fato para as leis, e parou nas leis. Não conseguiu ver o Deus que se revelava através daquela lei. Não conseguiu ir além, não conseguiu transcender, não conseguiu ter o entendimento de que havia um Deus e havia um propósito se revelando naquela lei. E nós vamos ver mais adiante qual era esse propósito. O versículo 33 nos diz: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Imagina que nós tivéssemos aqui uma corrida, e tivessem vários judeus correndo para chegar no fim da linha de chegada, que seria a salvação. E eles estão correndo, chega no final,
tem uma pedra nesse final, e eles tropeçam na pedra, e por tropeçarem na pedra, eles não chegam lá na linha de chegada. Só que essa pedra era a linha de chegada. Eles pegaram e tropeçaram nessa pedra, e ao mesmo tempo que tropeçaram na pedra de tropeço e na rocha de escândalo, eles viram que haviam pessoas que eles nunca tinham visto na vida, que chegaram na linha de chegada antes deles, porque essas pessoas não tentaram se justificar através da lei, não tentaram se justificar através de ir seguindo todo um procedimento, para que pudessem, de fato, no final, quase que Deus ter uma dívida com eles, para eles chegarem bem assim: ó Deus, eu cumpri toda a lei aqui, então eu mereço entrar no céu. E o que nós vamos ver? Que o Evangelho não é baseado em mérito, o Evangelho é baseado em graça. Então, viver pela fé também é viver por graça. Viver pela fé também é viver entendendo e não se envergonhando do fato de que Deus fez o que nós precisávamos que Ele fizesse. Ele se despiu da sua glória e desceu e veio habitar no lixão com a gente. Vocês têm noção do que é isso? Eu costumo falar muito isso na classe de EBD dos adolescentes. A gente às vezes lê Filipenses e vê Deus se despindo da sua glória, e Ele vem até nós, e a gente acha isso super normal. O paralelo que eu sempre faço é o seguinte: imagina que a rainha da Inglaterra saiu do trono dela, lá da Inglaterra, e foi parar dentro de um presídio, e foi viver com o pessoal dentro do presídio. E aí o pessoal, não satisfeito, ainda pega, mata ela e joga para fora. Assim como tem a parábola da vinha, que a gente viu também hoje na classe dos jovens. E imagina, nós ficamos abismados. Imagina a rainha da Inglaterra sair de lá e vir parar no presídio. Mas a gente não tem a devida dimensão do que é o Deus de todo o universo, o Criador de tudo, se despir da sua glória e vir habitar com a gente aqui. Vir habitar com um monte de gente que é pecador. E isso deve nos deixar muito claro que nós não podemos tentar confiar nas nossas próprias obras, mas nós devemos confiar sempre no nosso Deus. Devemos confiar sempre que a fé que Ele nos deu é a fé que nos tornará possível que nós vivamos por ela. E aí nós temos o seguinte, que aquele que busca se justificar pelos seus próprios méritos não alcança justificação, mas aquele que busca a justiça de Deus através da fé encontra essa justificação. Israel tropeçou na pedra de tropeço. Jesus, que foi colocado para ser tipo uma rocha angular, para que Ele fosse a base e nós fôssemos construindo, colocando as nossas vidas como pedras vivas, e ir construindo o nosso templo, o templo do Espírito Santo. Jesus, que veio para ser essa rocha, acabou sendo rocha de tropeço para aqueles que tentaram viver pelas obras. Certo? Então essa seria a nossa introdução de hoje. E aí, vamos passar agora para o capítulo 10. Nós vamos tirar, de fato, alguns ensinamentos muito objetivos, muito claros, muito práticos, que Paulo nos dá. Paulo, ele vai agindo de uma forma muito cristã, muito do caráter de Cristo, e nós podemos extrair várias lições nesse capítulo 10. E nós vamos passar para eles agora. E o nosso foco agora, a partir do versículo 10, deve ser: quais são as atitudes de pessoas que vivem pela fé? Porque nós estamos falando que o justo viverá pela fé, o justo não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e a fé, ela vai sendo passada de fé em fé. Só que o que é viver pela fé? E eu trouxe aqui hoje 6 atitudes de pessoas que vivem pela fé. Atitudes de pessoas que vivem de fato confiando em Deus. E essas são as atitudes que te tornam inconfundíveis aos olhos de Deus. São essas atitudes, entre outras, que fazem com que você de fato não confie nos seus próprios méritos, mas confie no mérito de Deus, no mérito de Cristo, o Deus que se esvaziou. Vamos lá. Romanos 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ou seja, dos judeus, são para que sejam salvos. Versículo 1, paramos por aí. Qual atitude nós podemos ver aqui de Paulo, que era de fato um homem de Deus, um homem que foi levantado para poder pregar para nós, os gentios? Qual atitude nós podemos ver aqui que de fato marcou esse primeiro versículo?
Essa atitude é a súplica a Deus a favor dos judeus para que sejam salvos. Trazendo e aplicando no nosso contexto, essa atitude seria muito simples, que a gente fala dia e noite aqui. Temos até vamos encerrar a semana que vem com o Rabi, a oração muda as coisas. O primeiro passo aqui para uma vida de pessoas que vivem pela fé, a primeira atitude é oração. Não há como nós vivermos pela fé se nós não tivermos uma vida de oração. E aqui eu vou recapitular todos os 5 encontros que nós tivemos a respeito de oração. Primeiro, a oração muda Deus? A oração muda Deus? A oração muda as coisas? E a oração não muda Deus porque Deus é. A oração muda as coisas porque as coisas simplesmente estão. Deus é. E aí tem a música, antes que o haja houvesse, ele já era Deus. E é uma verdade. Não há como nós termos uma vida de fé, uma vida vivendo pela fé, acreditando sempre em Deus, se nós não tivermos uma vida de oração. E aí a vida de oração não é para mudar Deus, é para que você mude o seu coração de acordo com a vontade de Deus. É uma vida de, eu sou pecador, mas eu preciso me aproximar desse Deus. E ao momento que nós vamos nos aproximando, Ele vai crescendo e eu vou diminuindo. E a caminhada com Deus não existe se nós não formos diminuindo enquanto nós estamos conhecendo mais a Deus. Rodolfo Abrantes costuma dizer o seguinte: toda vez que Deus falou comigo, alguma coisa em mim morreu. E eu te pergunto, o que tem morrido em você quando você ora? E quando Deus fala com você? E oração e leitura de palavra andam sempre juntas. A oração é para que nós tenhamos intimidade com Deus, para que nós consigamos entender o propósito maior de Deus nas nossas vidas. E a partir dessa oração, nós vamos caminhando cada dia mais com Deus. Só que Paulo não para por aí. Ele poderia simplesmente dizer que a súplica dele era para que ele fosse salvo, para que ele tivesse mais entendimento a respeito de Deus, para que ele transbordasse. Mas a súplica de Paulo é pelos outros. A súplica de Paulo é pelo próximo. A súplica de Paulo é pelo judeu. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou pela vida de alguém? Qual foi a última vez que você orou pela salvação de alguém? Qual foi a última vez que você se importou com alguém a ponto de dobrar os seus joelhos, fechar a porta do seu quarto e pedir para Deus ter misericórdia dessa pessoa, da mesma maneira como Deus tem misericórdia com você? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Essa atitude te faz inconfundível. Não são todas as pessoas que conseguem orar pelos outros. Só é capaz de orar pelos outros as pessoas que vivem pela fé. Somente pela fé a gente consegue parar, falar: Deus, Tu tem o controle de tudo nas mãos, e o que eu posso fazer é orar para que o Senhor me use como instrumento para mudar a vida dessa pessoa, ou para que o Senhor mude o entendimento dessa pessoa. Então, primeiro tópico, oração. A oração é para que nós tenhamos intimidade com Deus, e também nós devemos orar pela salvação dos outros, para que os outros também tenham essa intimidade com Deus. Certo? Vamos passar para frente. Agora vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte: os judeus eles têm zelo, mas lhes falta entendimento. E o zelo sem entendimento é fanatismo. Se você tem extremo zelo por alguma coisa, sem entendimento de que aquilo faz parte de um propósito, isso acaba sendo um fanatismo. Aí tipo, não pode colar essas fitinhas aqui na igreja de jeito nenhum, porque vai estragar o templo do Senhor. Isso é uma espécie de zelo excessivo, sem entendimento. Porque falta entender que há um propósito maior de Deus por trás dessas coisas. E aí, o que acontece, o que nós vamos tirar de fato dessa parte? Aqui fala o versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui a palavra usada é o telos. O telos da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, qual era a finalidade da lei e aquilo que Israel não conseguiu alcançar?
Israel não conseguiu entender que a finalidade da lei era simplesmente apontar para Cristo. A lei estava o tempo todo sendo construída para mostrar que haveria de vir o Messias Salvador, que morreria pelos nossos pecados, que haveria de ser o Cordeiro Imaculado, que todos nós, o Cordeiro enviado por Deus. Só que eles não tiveram esse entendimento, de que a finalidade da lei, o propósito da lei era Cristo. E faltou, de fato, esse pequeno entendimento que nós devemos ter hoje. A finalidade da lei é evidenciar o meu pecado, é evidenciar o seu pecado, para que nós possamos olhar para Cristo e ver que somente Ele tinha condições de morrer por nós. Somente Ele tinha condições de se entregar naquela cruz pela gente. E esse é o entendimento que nós temos que ter. Porém, o tópico que vamos frisar nesses três versículos está no versículo 3. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E aqui eu vou aprofundar no sujeitaram e usar o nosso tópico agora, o nosso segundo tópico. O primeiro, atitudes que te fazem confundíveis. Oração. O segundo, ser disciplinado por Deus. Se você não se sujeitar a Deus, não se sujeitar àquilo que Deus aquilo que Deus pode fazer para te mudar e para te moldar de acordo com o caráter dele, de fato a sua caminhada vai perder alguma coisa. Porque é o seguinte, quando nós estamos orando e nós começamos a ir para o lado certo, algumas vezes há um momento em que nós desviamos, começamos a ir por um lado que não é o lado certo, e Deus tem que pegar e fazer, vem para cá que o seu lugar é aqui. E isso é a disciplina de Deus. Você está saindo do lugar que Deus queria que você estivesse, você está saindo do centro da vontade de Deus, indo para o lado, Deus pega e te coloca na reta certa. E você deve se sujeitar a essa disciplina de Deus, porque sem essa disciplina de Deus, de fato vai faltar algo na sua caminhada com Ele. A gente costuma confundir Deus ser amor com Deus ser carinho. Então quando Deus vem e dá uma martelada na gente, a gente pega e fala, meu Deus, o que é isso? Não estava preparado. Mas Deus, quem ama, corrige. Assim como os pais, Deus, quem ama, corrige. Se Deus te ama, Ele vai te disciplinar. Você tem que entender isso como uma lição de amor. E para os pais e para as mães é mais fácil entender. Porque muitas vezes, vocês não querem dar uma disciplina pesada para os seus filhos. Mas vocês dão, por quê? Porque vocês sabem que sem aquela disciplina vai ser muito pior. É só fazer a aplicação com Deus. Às vezes que Deus vira e fala, se eu não der dessa disciplina para ele agora, não vai ter condição dele seguir nesse caminho errado que ele está. E uma coisa importante também, não importa o grau da sua caminhada, sempre se sujeite à disciplina de Deus. Não é porque você é recém-convertido, ou porque você é pastor-presidente, que fica diferente o modo como você deve se sujeitar à justiça de Deus. Sempre se sujeite à justiça de Deus. E aqui eu tenho até um exemplo pessoal para dar, a respeito de disciplina de Deus. Há umas 3 semanas atrás, a gente estava na reta final do retiro. Reta final, correria, dormindo pouco, indo comprar coisa, e vai no mini preço, e vai comprar coisa aqui, compra coisa lá, e leva, e vai para o retiro de Kombi, volta de Kombi para cá, para levar um ônibus de volta. E aquela semana foi uma correria tão imensa, que a minha vida ministerial na igreja estava tomando o lugar da minha vida de oração com Deus. Eu estava trabalhando tanto na igreja, que não estava tendo meu momento de parar. Deus, vamos ler a Bíblia aqui, vamos ver o que o Senhor tem para falar comigo, eu tenho que falar isso para você, e não estava tendo esse momento. E qual foi a disciplina que Deus me deu? Assim logo que, um pouco antes do retiro, cara, como é que você tem moral de falar com os moleques lá, nos jovens, sobre oração, se nem a sua vida de oração você está cuidando? Eu tomei uma voadora que... Pois é, eu peguei minha vida ministerial, estava tomando conta da minha parte espiritual da minha vida. E eu podia falar o quê? Deus, não tem condição, como é que você vai falar isso comigo? Mas o que eu tenho que fazer? Tive que me sujeitar, né? Tá certo, vamos orar. E vamos falar sobre oração. Tem que orar, não tem jeito, o que eu vou fazer? Entende? Não importa o grau da sua caminhada com Deus. Você imagina se eu vir, não,
Eu sou líder de jovens, sou professor de EBD de adolescente, não vou aceitar disciplina não. Como é que fica? E como é que fica o nosso exemplo para os próximos? Sempre se sujeitem à justiça de Deus, tá certo? Sempre se sujeitem à disciplina de Deus, porque a disciplina de Deus é a forma como Deus tem de mostrar que de fato Ele te ama. Terceiro passo. Agora nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 8. E vamos extrair aí o que nós temos de lição. 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não devemos perguntar em nosso coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Traduzindo aqui para a gente, é o seguinte: não devemos perguntar em nosso coração quem que vai lá no céu buscar Cristo para que Ele venha aqui morrer por nós. Nós não devemos perguntar isso, porque isso já aconteceu. Da mesma forma, não devemos perguntar o seguinte: e quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Isso aqui ele está dizendo o seguinte: o nosso foco não deve ser tentar, e presta atenção assim, não é alcançar a Cristo, porque Ele já te alcançou. O nosso foco é para que nós tenhamos intimidade com Ele. Então, nós não devemos confiar em nossos próprios méritos, no sentido de que eu vou lá no céu trazer o Cristo, e vou fazer com que Ele morra por mim, e fazer com que Ele ressuscite, para que eu tenha vida eterna. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto, para viver junto com a gente. Ou quem descerá do abismo, ou seja, retirará Cristo de dentre os mortos. Essa é a atitude de alguém que vive pelas obras. Mas quem vive pela fé, diz que a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Quem vive pelas obras, já sabe, quem vive pela fé, já sabe que Cristo já morreu por nós, já ressuscitou e está aguardando o momento certo para vir nos buscar. E a palavra de Deus está perto de ti. Quem de fato vive pela fé, sabe que a palavra de Deus já está no nosso coração. A palavra de Deus já é aquilo que movimenta a sua vida. A palavra de Deus já está impregnada em você, e ela está pronta para sair. Pronta para sair pela sua boca, essa palavra está pronta para sair pela sua vida. E o seu esforço deve ser para que você tenha intimidade com Ele. Porque uma vez que você tem essa palavra no seu coração, e você sabe, o seu esforço é para que você possa caminhar cada dia mais perto dEle. E, a partir do momento que você, ou seja, guarda a palavra de Deus no seu coração, nós temos o quarto tópico. O primeiro foi oração, o segundo, disciplina, o terceiro, guardar a palavra de Deus no coração, e o quarto, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você tem o seu coração cheio da palavra de Deus, e a sua vida cheia do Espírito Santo, não há possibilidade de você não falar sobre isso. Não há possibilidade de você não virar para os outros e falar: cara, tem um Deus aqui que me mudou. O Deus morreu por mim, não merecia nada disso, Ele veio e mudou a minha vida. Não tem como você viver pela fé, ter a palavra de Deus no seu coração, e você não falar de Deus. E aqui nós temos que com o coração nós cremos para a justiça, e com a boca nós confessamos a respeito da salvação. Não há como nós vivermos uma vida de santidade com Deus, uma vida de caminhada íntima com Deus, se nós não falarmos. Nós podemos falar com a nossa boca, mas nós também podemos e devemos falar, não só com a boca, mas também com nossas vidas. Lembra sempre do que o Álvaro diz: a sua vida é a Bíblia que o não crente lê. O não crente não vai querer saber o que está escrito aqui em Romanos, dizendo que não. Ele vai olhar para você e vai ver o que de fato está se tornando realidade na sua vida, o que de fato você tem capacidade de viver. E esse é o nosso quinto tópico: com a vida demonstrar aquilo que o seu coração está cheio.
Não há como você dizer que tem um entendimento, dizer que a palavra de Deus está no seu coração, se você não prega e se você não vive aquilo que você prega. Afinal de contas, nós não estamos falando aqui de simplesmente ter um entendimento básico. Nós estamos falando que o entendimento, ele é aquilo que nos propulsiona, aquilo que nos motiva a agir. Portanto, nós não devemos simplesmente, pela fé, existir. Nós temos que viver pela fé. Nós não é somente crer, mas a nossa crença deve nos motivar a fazer algo. Se não é só nossa crença, a nossa fé é morta. E a fé verdadeira, ou seja, o entendimento verdadeiro, nos motiva às obras. Nós não devemos viver nós não fomos salvos, ou melhor, para que nós não... Vou reformular. Nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Isso que está tentando dizer. E a nossa fé verdadeira é uma fé que nos salva para que nós possamos ir adiante. E quem vive pela fé, passa também a fé adiante. Passa a fé adiante com a própria vida, com a palavra que fala e com a vida que vive. E por que a gente fala tanto de viver, de demonstrar aquilo que nós acreditamos? Porque, gente, vir aqui na frente e pregar sobre o evangelho e tal, é muito fácil. Assim, fácil forma de expressão, que é difícil pra caramba. Mas é mais difícil ainda você viver aquilo que você está pregando. Porque eu tenho certeza que eu descer aqui 2 minutos, você provar em tudo que eu disse. E como é que fica? Só que eu estou pregando hoje. Mas como é que você tem pregado com a sua vida? Você tem agido de modo condizente com aquilo que você diz acreditar? Você prega muito bem, beleza. Mas como está a sua pregação de vida? Como que as pessoas têm te enxergado? E aqui, uma coisa é a gente dizer que acredita. E outra coisa é a gente colocar a nossa vida à disposição, porque acredita de fato. Semana passada, eu dei o exemplo do menino passando no Monte do Everest. E eu vou dar o exemplo hoje de novo, porque a ilustração da semana passada era a ilustração dessa semana, que eu tive que adiantar por conta do teatro. E aí, qual é o aspecto que eu vou focar agora? A diferença entre crer, dizer que crê, e de fato crer, de fato entregar suas vidas na mão de Deus. E o seguinte, existia um campeão mundial que ficava passando de um monte para o outro. E esse campeão mundial, ele estava com aquela vara, segurando aqui, uma corda muito fina, Monte Everest aqui, outro monte do outro lado. E ele foi passando com aquilo. Ele passou uma vez, voltou, foi outra vez, voltou. E tinha um menininho lá perto dele. E esse menininho virou e disse, o seguinte, nossa, você é muito bom com isso, hein? Sou muito bom, quer ver? Agora eu vou com o carrinho. Aí chegou o campeão mundial de travessia e foi. Foi com o carrinho, voltou. E aí o menininho falou, nossa, você é bom mesmo, hein? Aí ele falou, de fato. Aí o campeão perguntou bem assim, você acredita que eu consigo ir lá e voltar de novo? Ele, acredito sim. E aí o campeão mundial disse, então entra no carrinho aí comigo, que eu te levo até lá e volto, já que você acredita. E o menino não entrou. Por quê? Porque falar que acredita é muito fácil, mas viver de acordo com aquilo que você acredita é outra história. Viver de acordo com aquilo que você diz acreditar, com a fé que você diz professar, é muito mais profundo. E aí, para que nós já vamos nos encaminhando para o final, e aí eu vou perguntar, qual é o carrinho que Deus tem tentado te colocar e você não tem entrado? Qual é o lugar que Deus tem tentado colocar você e você tem resistido, porque você acha que você vai dar conta de viver pelas suas obras? Onde Deus está querendo te colocar, que você está resistindo? Eu gostaria que você pensasse sobre o que Deus está querendo fazer com a sua vida e você está resistindo, não se sujeitando à disciplina de Deus. Onde que Deus está querendo te colocar? E aqui você pode ter vivido pelas obras até hoje, que assim, há sempre uma possibilidade de viver pela fé.
Há sempre a possibilidade de nós retornarmos ao caminho certo e retornarmos a viver pela fé. E aqui nós vamos para o versículo 31, que o que Deus diz a Israel aqui é o que Deus diz para você essa noite. Romanos 10, versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo dia Deus tem estendido a mão para você, que está tentando viver pela fé, só que vive pelas obras. Todo dia Deus está estendendo a mão para você, você que está tentando alcançar salvação pelos seus próprios méritos, alcançar algum objetivo na vida pelos seus próprios méritos, e não está sujeitando a palavra de Deus, não está sujeitando a viver pela fé em Deus. E aqui, o primeiro passo de atitudes que nos tornam pessoas que vivem pela fé, o primeiro passo é oração, o segundo passo é disciplina, o terceiro passo é guardar a palavra de Deus no nosso coração, o quarto é falar com a boca daquilo que o nosso coração está cheio, a quinta é com a nossa vida demonstrar aquilo que o nosso coração está cheio, e a sexta é arrependimento. Muito simples. A palavra mais difícil, dizem, de ser dita é perdão. E a gente fala: Deus, eu pequei, eu tenho errado, mas eu preciso do teu perdão, porque longe de você não vai dar, porque eu reconheço que longe do Senhor não vai ter condição de eu viver. Essa deve ser a nossa vida de arrependimento. E aqui eu te convido a, de fato, se Deus falou ao seu coração nessa noite, a você de fato orar e falar com Ele, de fato se arrependendo, porque o que Deus disse aqui para Israel é o que Deus diz para cada um de nós, e não importa onde esteja a nossa caminhada. Perceba que hoje pode ser o seu primeiro arrependimento, aquele arrependimento que vai fazer com que você tenha uma vida de intimidade com Deus, e aqui o arrependimento vira o primeiro passo, ou esse também pode ser um de seus vários arrependimentos na sua caminhada cristã, e você está vivendo, e você se arrepende, e você se sujeita à disciplina de Deus, e segue em frente, porque você tem um Deus que tem a capacidade de perdoar. Mas você que tem tentado viver pela fé, pelas obras, Deus te diz isso aqui: todo dia eu estendi as minhas mãos para um povo rebelde e um povo contradizente. Todo dia Deus tem estendido a mão para você, que diz viver pela fé, porém vive pelas obras. Todo dia Deus tem estendido a mão para você, e esse é um dia desses. Hoje você pode fazer um 180 na sua vida, poderia ter feito ontem, mas por que você vai deixar para depois? Se você pode se arrepender hoje, você pode se arrepender dos seus maus caminhos hoje, se arrepender do seu zelo sem entendimento hoje. Por que você vai deixar para amanhã? A palavra de Deus está perto de ti, no seu coração. Então viva de acordo com essa palavra de Deus e se arrependa. E aí eu vou convidar você para você abaixar sua cabeça e de fato pensar e se arrepender. Em qual carrinho Deus tem tentado te colocar? Onde Deus tem tentado colocar a sua vida e você tem resistido porque você ainda acha que tem condição de fazer alguma coisa sem Deus? Onde Deus tem tentado te colocar e você tem resistido, não se sujeitado?